Olá, amigos do Presente História, eu sou José Fernandes e seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal aqui no Que História é Essa? Muito bem, você que gosta de história, você que conhece história, sabe que o período pós-Segunda Guerra Mundial ficou conhecido como Guerra Fria. Guerra Fria nada mais é, nada mais foi do que uma guerra que, na prática, ela nunca poderia acontecer, uma vez que as duas grandes potências envolvidas tinham, e têm até hoje, armamentos que podem destruir todo o globo terrestre. Então, era uma guerra, evidentemente, que tinha que ser evitada. Mas você sabe qual foi o momento, a ocasião ou a circunstância mais tensionada durante o período da Guerra Fria? Hoje, o Presente História vai contar para você um pouco sobre a chamada Crise dos Mísseis, que aconteceu no ano de 1962, que além de envolver Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, também envolveu a pequena ilha caribenha que nós conhecemos como Cuba. Em 22 de outubro de 1962, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, anunciava em cadeia nacional que, a partir daquele dia, a ilha caribenha ia sofrer o que ele chamou de quarentena, um bloqueio naval que os Estados Unidos impedia qualquer navio que pudesse transitar ali próximo ao território cubano. Isso porque John Kennedy confirmava que mais de 42 mísseis de grande potência, inclusive maiores e mais potentes do que aqueles que foram lançados sobre Hiroshima e Nagasaki, haviam sido encontrados por um avião espião no território cubano. E pasmem, todos eles estrategicamente posicionados para o território norte-americano. A crise dos mísseis de 1962, ela foi um episódio que ficou marcado para aqueles que viveram e até hoje para nós que olhamos de uma maneira muito distante para esse período, uma vez que ela foi o episódio que tensionou de fato tanto as relações de Cuba e Estados Unidos, que são praticamente vizinhos, mas também das duas grandes potências envolvidas na maior bipolaridade ideológica que nós conhecemos, Estados Unidos e União Soviética. Mas afinal de contas, por que havia mais de 42 mísseis ali no território cubano, colocados pela União Soviética e apontados para os Estados Unidos? Se eu já disse para você que a Guerra Fria era um episódio que de fato nunca poderia acontecer, por que a União Soviética ia ter coragem de provocar, digamos assim, o seu inimigo de uma maneira tão clara? Eu vou dizer para vocês que os antecedentes que levaram à crise dos mísseis podem fazer você e eu entender melhor esse contexto. Primeira coisa, Cuba e Estados Unidos, você já sabe, tinham uma relação muito complicada diante as ideologias que cada país defendia e também aplicava no seu território. Cuba sendo um dos únicos países até o momento na América Latina de orientação socialista após o ano de 1961. Detalhe, para você que talvez imagina que Cuba se tornou socialista desde o início da sua revolução em 59, isso não aconteceu. Cuba só vai se declarar de orientação socialista a partir de 1961. E é exatamente a partir desse ano que as tensões entre Cuba e Estados Unidos vão se tornar cada vez maiores. Para você ter ideia, quando Cuba se declara socialista nesse ano, o próprio Estados Unidos começou a apoiar alguns dissidentes, alguns cubanos que já viviam em Miami, que eram contrários ao governo revolucionário cubano de Fidel Castro, a cometerem algumas práticas para tentar derrubar Fidel. Um desses episódios aconteceu em abril de 1961, que foi chamado o episódio da Baía dos Porcos, em que alguns rebeldes ou dissidentes financiados pela CIA norte-americana tentaram invadir a ilha cubana para tentar derrubar o ditador Fidel Castro. A história desse episódio, você depois pode pesquisar, foi totalmente fracassada pelos dissidentes cubanos e tensionou ainda mais as relações entre Estados Unidos e Cuba. Se não bastasse, logo depois do fracasso
desse episódio conhecido como a invasão da Baía dos Porcos, o presidente John Kennedy lançou ainda numa tentativa de derrubar o regime cubano a Operação Mangusto. A Operação Mangusto foi uma tentativa do governo norte-americano de bloquear ainda mais as relações econômicas de Cuba com outros países, fazendo assim, gerando uma crise interna e que pudesse levar a pequena ilha caribenha a, de fato, acabar com a revolução que havia acontecido em 59. Isso, ao contrário do que John Kennedy havia planejado, foi um tiro pela culatra, porque Cuba se aproximou ainda mais da União Soviética, que na época era presidida pelo premier Nikita Khrushchev, e que colocou de fato as relações muito mais próximas com Cuba e a República Socialista Soviética. Desde então, depois dessas duas tentativas fracassadas do governo norte-americano de derrubar o regime liderado por Fidel Castro, nós temos a chamada crise dos mísseis. Cuba, já muito próxima da União Soviética, proporcionou aos soviéticos uma retaliação aos Estados Unidos, que havia instalado mísseis que eram muito próximos do território soviético ali na Turquia e na Itália. Em contrapartida, os cubanos ofereceram seu território para que os soviéticos respondessem à altura essa instalação dos mísseis na Turquia e também no território italiano, para que eles pudessem dar, de fato, uma resposta que fosse contundente contra o governo norte-americano. Assim, a partir de abril de 1962, em sigilo absoluto, foram transferidos da União Soviética mais de 42 mísseis balísticos de alta precisão e também potência nuclear para o território cubano, juntamente com 40 mil soldados soviéticos e armamentos que para a época eram os mais modernos possíveis, levados ali para a pequena ilha caribenha. A ideia dessa missão é para que ela ficasse em sigilo absoluto até o momento ideal em que ela pudesse ser pronunciada. Mas em 15 de outubro de 1962, um avião espião norte-americano sobrevoa ali e consegue rastrear aqueles mísseis apontados ali para o território norte-americano que estavam instalados em Cuba. A partir de então, foi instalada a crise dos mísseis. Aí, a partir de 22 de outubro de 1962, John Kennedy torna isso público e cria toda uma crise envolvendo agora não só a União Soviética, mas também Cuba, que estava no meio de todo esse problema. Após 22 de outubro e com uma crise já instaurada envolvendo essas duas grandes nações que tinham grandes armamentos nucleares do período, muitas soluções foram colocadas na mesa. De um lado norte-americano, alguns generais e os principais oficiais do exército do país propuseram um ataque sem medidas à ilha caribenha, para que de fato os Estados Unidos pudesse mostrar não só o seu poder, mas conquistar um território que estava do lado ali e sendo de fato ameaçador o seu protagonismo. De outro lado, Fidel Castro envia uma carta ao presidente ou ao premier cubano Nikita Khrushchev, solicitando que este pudesse fazer um ataque preventivo aos Estados Unidos antes que os Estados Unidos pudesse atacar a pequena ilha caribenha. Então você pode observar que o conflito chegou quase às vias de fato. E aí, o que aconteceu depois disso? Logo em 27 e 28 de outubro de 1962, tanto o Kremlin quanto a Casa Branca vão chegar em um acordo comum. O Kremlin acordou em que retiraria os mísseis e os soldados e as armas ali do território cubano. Em contrapartida, os Estados Unidos também se comprometia a não invadir Cuba, como também, posteriormente, tirar os seus armamentos ali, principalmente na Turquia, os armamentos que estavam instalados pelo governo norte-americano. Esse foi o acordo firmado entre as duas potências daquele período. Diante muitos argumentos contrários, especialmente do líder cubano Fidel Castro, que
evidentemente não ficou nada contente com o acordo firmado entre Estados Unidos e a União Soviética, de fato o acordo se concretizou. Assim foram retiradas os mísseis do território cubano, como também foram acordados a não invasão dos Estados Unidos ao território cubano. Em outras palavras, as duas potências se resolveram entre si para um ataque mútuo, para não chegar às vias de fato, e quem de fato permaneceu e continuou no poder foi Fidel Castro, mesmo diante essa ameaça e essa afrontosa consequência que poderia ter após o chamado crise dos mísseis. Essa foi a pior tensão entre todo esse período que nós podemos chamar da Guerra Fria. Claro que houve vários outros conflitos dentro desse contexto. Se a gente pegar ali as independências nos territórios africanos e também outros eventos que nós poderíamos citar, tem muita coisa que a gente poderia falar. Mas a crise dos mísseis de 1962, essa breve história que você está ouvindo, você está conhecendo, foi um momento de grande tensão. O resultado disso tudo é que John Kennedy, logo depois desses eventos, teve seu assassinato, Nikita Khrushchev foi demitido do seu posto e Fidel Castro continuou no poder.